Olá a todos que nos acompanham, sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu estou aqui com a minha colega Juliana Pila, que é zootecnista, também analista de mercado da Scott, uma das coordenadoras da nossa equipe de inteligência de mercado, para a gente falar de uma semana que foi meio parada, né, Ju? Não aconteceu muita coisa, nada ali. Exatamente, Pedro. O mercado do boi gordo, né, nessa primeira quinzena de março, vem seguindo, né, o que a gente viu aí em fevereiro, o mercado ainda pressionado. Aqui em São Paulo, a gente viu no começo do mês uma arroba ali na casa dos 312, 313 aqui no mercado interno. Agora, no final da quinzena, está aí nos 310, mais ou menos, considerando aí uma média geral, né? E o que a gente vem assistindo no mercado é ainda uma oferta bastante abundante, principalmente participação de fêmeas, o que vem pressionando o mercado. E junto a isso, né, apesar da primeira quinzena a gente comentar que a gente tem uma demanda mais aquecida aí com relação às vendas de carne, essa primeira quinzena acabou frustrando um pouquinho essa saída de mercadorias e o que colaborou também para essa pressão de baixa. Exatamente, né, a gente viu ainda, né, tudo a gente comentou bastante, né, aquela questão da estação de monta migrando um pouquinho, então a oferta de fêmeas muito grande, né, para atender o mercado interno. Normalmente as unidades frigoríficas priorizam o abate de fêmeas, né, para atender o que a gente chama aí do boi comum, né, que seria ali a comercialização toda, então acaba pressionando um pouco mais essa questão da oferta de fêmeas em relação à cotação da arroba do boi gordo, e aí a gente tem uma oferta muito grande, uma produção grande de carne, e acaba que, se a demanda vem um pouco enfraquecida, os estoques ficam um pouco mais elevados dentro das unidades frigoríficas, e o escoamento é bastante afetado. Se você demora para fazer essa comercialização da venda, os estoques ainda ficam altos, a necessidade de compra dos frigoríficos é um pouco mais baixa, as escalas se alongam, e tudo aquilo que a gente vai vendo. Tanto que, se a gente pegar os dados aí de ociosidade, a gente já vê uma ociosidade um pouco maior em relação a fevereiro, né, do que foi em relação aos meses anteriores, já aí na faixa dos 30%, ou seja, 30% da capacidade total de abate dos frigoríficos não está sendo utilizada. E a gente vê o reflexo disso na escala de abate, né? Alongou um pouquinho, ficou ali na faixa 8, 10 dias, dependendo aí da região, isso aqui em São Paulo, mas a gente começa a ver um cenário bem mais travadinho, né? Tanto que essa semana praticamente estabilidade nos preços, não teve muita mudança. Teve alguns comentários ali, né, Ju, que vai ser? China vai comprar dos Estados Unidos? Não vai? Qual que vai ser o impacto disso no mercado? A gente viu alguma coisa rodando no WhatsApp, nenhuma confirmação oficial. Exatamente, a gente ainda não tem nenhum, órgão oficial, alimentando essa informação, né, mas o que a gente pode comentar a respeito disso, né, é que a China compra dos Estados Unidos aí uma parcela, de carnes nobres, né, então talvez isso não seria direcionado aqui para o Brasil. E pensando, né, no total que a China importa hoje de carne bovina, os Estados Unidos representam aí na casa dos 5%, né. Exatamente. A gente está praticamente de 50% de tudo que eles compram, ou seja, é um volume que talvez não traga um impacto para o mercado, mas a conversa começou, a gente viu o mercado da B3, mercado futuro, até se fortalecendo um pouco, tanto que alguns dias atrás a gente havia alguns preços aí, pelo menos para os próximos 2 meses, até pouquinho abaixo ali dos R$ 300, né, 298, 299, e agora até agosto nenhum mês abaixo dos 300, pelo menos no boi futuro, né, indicando aí um cenário um pouco mais firme para o futuro. Mas é claro que é uma situação que não é confirmada, nada que traga uma movimentação, a gente enxerga ainda até um pouco mais de pressão para os preços, dependendo aí do consumo interno, que é claro, né, o consumo interno é 65, 70% de tudo que a gente produz, então ele pesa muito mais na composição de preços, e a gente está falando isso porque 2024, o primeiro semestre foi recorde de exportação, né, a gente viu o melhor primeiro semestre da história, e os preços também estavam pressionados, inclusive, se a gente for ver, R$ 100 na arroba, abaixo do que está sendo agora, né. Ou seja, o cenário para esse ano é positivo, mas ainda tem uma pressãozinha, principalmente pesando por causa do nosso consumo interno, né, Ju? Exatamente. Já que a gente está falando ainda nesse cenário internacional, é trazer os números da exportação aí que fechou em fevereiro, né, a gente ainda não comentou aqui com vocês. Exportação em fevereiro seguiu aí em bom ritmo, né, na verdade em ótimo ritmo do que a gente vinha exportando. Em fevereiro a gente exportou 195 mil toneladas de carne bovina in natura, um recorde para o mês de fevereiro, e começamos março também em bom ritmo, né, apesar aí de ser apenas 3 dias computados aí nessa exportação, comparando a média diária de março,
Em relação à média diária de março do ano passado, a gente exportou 142% mais carne bovina aí nesse comecinho de mês. Exatamente, isso mostra que das 2 demandas, né, a demanda interna patinando um pouco, mas a demanda externa vem bastante aquecida, né, nosso principal comprador é a China. Se a gente pega os dados que até o momento, né, fechados, China participando aí de 46, 50% de tudo que é comprado, Estados Unidos comprando muito bem, ainda nosso segundo principal comprador. A situação é um pouco, trágica, né, se a gente vê o cenário das tarifas, essa guerra comercial, ainda é um pouco cedo para dizer o quanto vai impactar na questão da exportação do boi gordo, mas da carne, né, mas por enquanto o que a gente vê é um cenário bastante aquecido ainda. O Brasil vai ser esse grande fornecedor de carne bovina para o mundo, os principais compradores seguem comprando muito bem. A gente já vê até alguns países da União Europeia, como a Itália, pintando entre top 10 principais compradores para esse ano, então cenário bastante positivo ainda. A cotação, né, da exportação ainda segue naquela faixa, 4.900, $5.000, não é o melhor dos mundos, né, mas ainda assim é um cenário bastante positivo. A gente vê a questão do dólar influenciando bastante, né, nessa questão das unidades frigoríficas quererem fazer a exportação, né, 5,85 praticamente na cotação. Isso influencia bastante na questão da margem, né, que a unidade frigorífica tem. Então um cenário bastante positivo ainda para nossa produção e exportação de carne bovina, né. Exatamente, acho que era isso, né, Pê. Mais alguma coisa a acrescentar? Só fazer um convite para todo mundo que está chegando, né, o encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria, já está chegando, vai ser em abril. Você que quer saber mais, a gente já está divulgando a nossa grade, né, todos os palestrantes, todas as temáticas, eu e a Juliana estaremos lá junto com vocês falando um pouquinho sobre esse mercado. Até lá a gente vai ter algumas definições melhores e também trazendo as principais práticas para recria, para confinamento, tudo que os especialistas apontam como melhores práticas para esse momento. 2025, que é um ano que promete bastante revoluções aí em questão da produtividade, né, que a gente está vendo um cenário de alta para a cotação da arroba do boi gordo, talvez traga aí maiores investimentos dentro da propriedade e também melhores práticas, né. Exatamente, a gente espera todos vocês lá com a gente. Forte abraço a todo mundo, até a próxima. Até.